do nosso seminário maior, arquidiocesano de Brasília, Nossa Senhora de Fátima. É com muita alegria que nós acolhemos a todos nesse momento que, como estava falando com o professor, é um momento de muita honra também para nós acolhê-los e também a ele, juntamente com o professor Biagio. Nós queremos, além do acolhimento a todos da Diocese de Lusiânia, que estão aqui conosco, também os seminaristas e os padres. Queremos também acolher seminaristas e padres do Seminário Redemptoris Mater, que aqui também estão, nossas queridas irmãs salesianas, que estudam aqui conosco. Então, muito obrigado pela vossa presença. Demais estudantes, que aqui estou vendo alguns, que estudam aqui conosco. Todo mundo muito bem-vindo a este grande momento. Então, quero iniciar com uma oração inicial. Peço que fiquemos de pé para pedirmos as bênçãos de Deus sobre este momento importante para a nossa casa, esse momento importante para a Faculdade de Teologia, a fim de que possa transcorrer segundo os desígnios do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Pai. Muito bem. Mais uma vez, boa noite. Que cada uma seja bem-vindo, bem-vinda nessa noite histórica do nosso seminário, uma segunda-feira diferente. Que coisa boa. Padre André, nosso reitor, já acolheu a todos. Em nome da FATEL também acolho vocês. Nessa noite especial, onde nós vamos ter uma conferência que foi pensada por Nossa Senhora da Natividade. Nem quando nós tínhamos programado podíamos ver tanta providência nessa data. Hoje está conosco aqui um professor renomado, um pesquisador de grande peso internacional, depois oportunamente vai se apresentar. Está nos acompanhando o seu tradutor, ambos são membros do Movimento Comunhão e Libertação. Então, é uma noite muito especial. Quero convidar, então, para compor a nossa mesa, respectivamente, o professor Tobias Hoffmann, que obteve seu doutorado em filosofia em 1999 em Friburgo, na Suíça. Ele já foi professor assistente na Universidade Católica da América por 20 anos e desde 2021 é professor na Universidade de Sorbonne, na França. E sua pesquisa e investigação centra-se na ética e metafísica dos séculos XVIII, XIII e XIV no Ocidente Latino, e ele é presidente atualmente da Sociedade Internacional para o Estudo da Filosofia Medieval, dentre tantas outras atribuições acadêmicas. Graças a Deus, a providência divina o trouxe, por intermédio do nosso professor Biagio, a quem também convido para compor a mesa. Professor Biagio, italiano, nato, mas já naturalizado em Brasília, professor da nossa Universidade de Brasília, na área de arte. Então, senhores professores, bem-vindo. Boa noite, bem-vindos, e o tempo é todo de vocês. Nós estamos aqui ansiosos e esperançosos para aprender e aprender bastante. Então, só para explicar, nós vamos ter um momento, uma colocação, e depois nós vamos abrir certamente para um momento de perguntas e respostas. O professor vai falar italiano e espanhol, italiano, e o professor Tobias, italiano, e o professor Biagio vai fazer a tradução simultânea para aqueles que não estão acostumados a ir a Roma, tá bom? Boa noite. Boa noite. Antes de começar, boa noite.
Gostaria de expressar minhas saudações e meus sinceros agradecimentos a quem tornou este evento possível hoje. Padre André Lima, reitor do Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília, Padre Miguel Alon, diretor-geral da FATEU, e, de maneira especial, o diretor acadêmico da FATEU, Jerônimo Laurício, com quem o diálogo cultural e a troca amistosa se tornaram intensos e produtivos nos últimos meses. Para nós do Centro Cultural Ícaro, é uma imensa alegria não apenas receber o palestrante esta noite, o professor, colega e amigo Tobias Hoffmann, mas também ver um público tão numeroso reunido para um momento de reflexão e breve debate sobre o tema da liberdade e da origem do bem e do mal. Algumas breves palavras sobre a carreira acadêmica do professor Hoffmann. Tobias Hoffmann obteve seu doutorado em filosofia em 99 em Friburgo, na Suíça. Foi professor, assistente, associado e titular na Universidade Católica das Américas, de 2001 a 2021. E desde 2021 é professor de filosofia medieval na Universidade da Sorbonne. Sua investigação se concentra na ética e na metafísica, no Ocidente Latino, em particular em Tomás de Aquino, Henrique de Gante e João Duns Scotus. Seu livro mais recente se intitula Free Will and the Rebel Angels in Medieval Philosophy, seria o livre arbítrio e os anjos rebeldes na filosofia medieval. É presidente da Sociedade Internacional para o Estudo da Filosofia Medieval e o diretor do Centro Pierre Abelard, sempre da Sorbonne. E, além disso, é responsável científico no Departamento de Ciências Humanas e Sociais da Agência Nacional de Pesquisa da França, que corresponde à nossa CAPES, só para nos entendermos. Nós aproveitamos a rápida vinda de Tobias à nossa capital para convidá-lo a conversar conosco sobre um tema sempre atual. Não é possível, a nosso juízo, resolver o tema complexo, articulado e misterioso da liberdade e da origem do bem e do mal. O problema da liberdade e da origem do bem e do mal questiona como conciliar a existência do mal com a possibilidade de escolhas humanas autênticas. A liberdade, condição para o bem, torna também possível o mal, tornando a responsabilidade moral inevitável. Esse dilema permanece atual, pois atravessa toda a reflexão ética, política e pessoal diante de injustiças, decisões e crises contemporâneas. Como Tobias fala vários idiomas, mas não ainda nossa maravilhosa língua portuguesa, ele fará, como foi dito, sua apresentação em italiano, língua com a qual muitos entre vocês poderão também praticar um pouco, enquanto eu farei uma tradução pausada para o português. Ao final da palestra, esperamos ter um tempinho para um breve debate conclusivo. Então, gostaria de passar a palavra agora para o Tobias e começar a conferência de hoje à noite. Muito obrigado e agradeço muito as palavras de introdução, a invitação do reitor e essa ocasião de falar com vocês do tema da liberdade. Agora... Para ter passado 48 anos no Brasil já é alguma coisa, né? Spero molto di parlare correntemente la prossima volta. Espero muito falar correntemente na próxima vez que virei. Vado direttamente nel tema. Vou entrar no tema diretamente. Il tema della mia relazione e della nostra conversazione è tendenzialmente infinito. O tema da minha apresentação e da nossa conversa de hoje à noite tendencialmente é infinito. Mi limiterò ad un approccio storico al problema della libertà e dell'origine del bene e del male morale. Vou me limitar a uma abordagem histórica do problema da liberdade e da origem do bem e do mal.
Così possiamo vedere a quali interrogativi i pensatori cercano di rispondere Assim podemos ver a quais perguntas os pensadores procuram responder, e così capiamo meglio la natura del concetto di libertà. e desse modo vamos entender melhor a natureza do conceito de liberdade. Dopo la relazione ci sarà tempo, come vi ha già detto, per un dialogo che ci permetterà di approfondire. Depois da apresentação, vamos ter um tempo para poder aprofundizar alguns temas, conceitos que vão ser desenvolvidos agora. Ok, oggi prendiamo per scontato che la parola libertà ha un significato psicologico. Hoje tomamos como por certo que a palavra liberdade tem um significado psicológico. Per esempio, diciamo mi sento libero Por exemplo, dizemos, sinto-me livre, e diciamo sono libero di scegliere. ou sou livre para escolher. Il concetto di libertà non è sempre stato usato in un senso psicologico. O conceito de liberdade nem sempre foi usado em sentido psicológico. Comincio con una prima parte, l'antichità greca, Vou começar com uma primeira parte sobre a antiguidade grega. e vediamo adesso, infatti dico una cosa brevemente, sono particolarmente toccato dalla scelta delle immagini che Biagio ha fatto Estou particularmente emocionado e grato pela imagem que foi escolhida nessa primeira slide. Torniamo indietro, ancora l'inizio. Voltem para o começo, para o início, por favor, das slides. Sì. Questo quadro, questo dipinto di Caspar David Friedrich si trova nella mia città di origine, Amburgo. Esta pintura do Caspar Friedrich se encontra na minha cidade de origem, que é Hamburgo, na Alemanha. Ok, la prossima slide. A próxima slide. Facciamo che gli slide li legge Biagio direttamente. Então, eu vou ler diretamente as slides. Na cultura grega, o conceito de liberdade era entendido exclusivamente em sentido político. Sou livre se não sou escravo. Sou livre se não sou prisioneiro. A liberdade é a ausência de submissão ou de correntes. Trata-se de uma liberdade em relação àquilo que nos prende a algo limitante, algo que nos impede de realizar um desejo. Ad esempio, Aristotele Por exemplo, Aristóteles non usa mai la parola libertà in un senso psicologico, nunca usa a palavra liberdade no sentido psicológico. cioè non gli dà mai il significato di sentirsi liberi o di essere liberi di scegliere. Ou seja, nunca ele atribui a essa palavra o significado de sentir-se livre ou de ser livre para escolher. Lui usa la parola libertà e loiteria, però Ele usa a palavra liberdade, euleteria, però sempre in un senso strettamente politico. mas sempre num sentido estritamente político. Però senza usare la parola libertà, Mas sem usar a palavra liberdade, Aristotele ammette più o meno il fenomeno che oggi chiamiamo libertà, Aristóteles admite mais ou menos o fenômeno que hoje chamamos de liberdade. cioè Aristotele ammette che l'uomo è padrone dei suoi atti. Ou seja, Aristóteles admite que o ser humano é senhor e dono dos seus próprios atos. E per esprimerlo usa il concetto di volontario. E para expressar isto, ele assume o conceito de voluntário. La prossima slide. Próxima. Já que é involuntário o que se faz por força ou por ignorância, deve-se considerar voluntário aquilo cujo princípio está no próprio agente, conhecendo este as circunstâncias particulares em que a ação se realiza. Quindi, volontario, io sono al principio degli atti e sono cosciente di quello che sto facendo. Então, voluntário quer dizer, eu sou ao princípio dos atos, estou consciente daquilo que estou fazendo. Aristotele ha anche il concetto di decisione, Aristóteles também tem o conceito de decisão, ma l'espressione libera scelta mas a expressão livre escolha non si trova nelle sue opere, não se encontra em suas obras, perché appunto intende la parola libertà solo in senso politico. porque ele entende a palavra liberdade só no sentido político. I concetti di volontario e di decisione in Aristotele sono comunque più limitati che il concetto di libertà. Então, os conceitos de voluntário e de decisão na obra de Aristóteles são, no entanto, mais limitados do que o conceito de livre escolha.
il concetto di libera scelta che si svilupperà più tardi, soprattutto nel cristianesimo. Esse conceito de livre escolha se desenvolverá mais tarde, especialmente no cristianismo. Ma anche nel cristianesimo il concetto di libertà non è stato usato da subito nel senso di libera scelta. Mas também no Novo Testamento, não sempre foi utilizado esse conceito de liberdade como Libera scelta. livre escolha. Adesso vediamo due passaggi del Nuovo Testamento. Agora vamos ver duas passagens, dois trechos do Novo Testamento. Sì, ecco. O primeiro é perfetto. este aqui do Evangelho de São João. E nel Nuovo Testamento ci sono alcuni passaggi No Novo Testamento há algumas passagens che usano il concetto di libertà in un senso psicologico que utilizam o conceito de liberdade em um sentido psicológico piuttosto che politico. e não apenas político. C'è un passaggio interessantissimo nel Vangelo di Giovanni. Existe uma passagem interessantíssima no Evangelho de São João, È Gesù che sta discutendo con i giudei. quando Jesus discute com os judeus. Ele diz assim: Jesus então disse àqueles judeus que tinham acreditado nele: Se permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes tu dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece para sempre na casa. O filho, sim, permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. In questo passaggio nel greco usa la stessa parola eleuteria che Aristotele usava solo nel senso politico. E nessa passagem específica, o Evangelho utiliza a palavra euleteria, que aqui é utilizada em sentido psicológico, enquanto Aristóteles utilizava só como sentido político. E gli interlocutori di Gesù non capivano le parole libero e schiavo come le usava Gesù. Os interlocutores de Jesus não compreendiam essas palavras livre e escravo, no sentido em que Jesus as usava. Proprio perché intendevano questi concetti nel senso letterale, cioè politico. Justamente porque eles as entendiam, essas palavras, de maneira literal, isto é, político. Per quello dicono: come mai dici che siamo schiavi? Ci rendi liberi? Non siamo schiavi di nessuno. Por isso ele dizia: mas como é que você pode dizer que somos escravos de alguém? Nunca fomos escravos de ninguém. Ma Gesù usa queste parole in senso metaforico, Mas Jesus usa essas palavras em sentido metafórico. cioè trasferisce il senso dal contesto politico al contesto psicologico. Isto é, ele transfere esses conceitos do contexto político àquilo psicológico. Il peccato, cioè il male morale, ci rende schiavi, O pecado, ou seja, o mal moral, nos torna escravos. ci lega, ci toglie la libertà. Nos prende, nos tira a liberdade. Il figlio, cioè Gesù, ci rende liberi, O Filho, ou seja, Jesus, nos torna livres. ci rende liberi dal peccato. Livres de quê? Livres do pecado. Nella lettera ai Romani, San Paolo usa il concetto di libertà in un modo simile. Então, na carta aos Romanos, São Paulo emprega o conceito de liberdade numa forma semelhante. Anche lui la usa in un senso metaforico. Também ele a usa num sentido metafórico. Dice nella lettera ai Romani cosa è l'effetto della redenzione di Cristo in questi termini. Diz na carta aos Romanos o efeito da redenção de Cristo nesses termos. Diz: quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Mas que fruto colhieis, então, daquelas coisas das quais agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tendes por fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Cioè, l'alternativa che sta dicendo San Paolo è la seguente. Ou seja, a alternativa que está propondo São Paulo é a seguinte: Da un lato schiavi douloi, schiavi del peccato, e lì, sì, de um lado a palavra escravos, douloi em grego, escravos do pecado, liberi nei riguardi della giustizia. mas livres em relação à justiça. Dall'altro lato,
liberi dal peccato e schiavi di Dio. Do outro lado, livres do pecado e escravos de Deus. Quindi sempre le stesse parole politiche, doulos schiavo e eleuteros libero. Ou seja, sempre as duas palavras, doulos, escravos, utilizados nesse sentido político. Sì, però trasferito, cioè adesso non usa le parole politiche, però con il senso trasferito al senso psicologico. Ou seja, usa as palavras antigas, né, como política, mas transferindo sentido para o psicológico agora, São Paulo. Una cosa molto importante di questi due passaggi che abbiamo visto di Giovanni e qua di San Paolo, Uma coisa importante dessas duas passagens de São João e da Carta aos Romanos, São Paulo, che ci introducono l'espressione libertà dal peccato. é importante porque eles introduzem essa passagem que é a liberdade em relação ao pecado, che avrà una certa importanza nel futuro. que terá importância no futuro. Un altro passaggio di San Paolo che menziono brevemente, che Outra sta sullo passagem de São stesso Paulo que slide, vou mencionar muito brevemente, lo menziono senza commentarlo, è della seconda lettera ai Corinzi. menciono, mas não vou comentar, da segunda carta aos Coríntios, quando diz: onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Ok. Nel cristianesimo diventerà importante anche un'altra idea centrale. No cristianismo se tornará importante também outra ideia central. Finora abbiamo visto l'idea di libertà dal peccato Até agora a gente viu a ideia de liberdade do pecado, e adesso la nuova idea è che siamo responsabili dei nostri atti davanti a Dio. e a nova ideia é que agora nós somos responsáveis por nossos atos diante de Deus. E siamo responsabili perché possiamo agire bene o possiamo agire male. E somos porque podemos agir bem ou agir mal, pecar, Possiamo peccare o non peccare. pecar ou não pecar. Anche per questo si userà la parola libertà. Também por isto vai ser usada a palavra liberdade. Questo lo vediamo adesso Agora vamos ver esse detalhe. e parliamo della tarda antichità, soprattutto di Agostino. E vamos falar da antiguidade tardia, especialmente Santo Agostinho. Dal lato greco, cioè Agostino è il lato latino, ok? Dal lato greco, come Gregorio di Nissa, Santo Agostinho é a parte latina, o lado latino. Agora, do lado grego, ou seja, Gregório de Nissa, si usa anche per dire che siamo padroni dei nostri atti para dizer que somos donos dos nossos atos e per dire che possiamo scegliere fra il bene e il male, e que podemos escolher entre mal e bem, non usano la metafora di libertà, Gregório de Nissa não usa a metáfora da liberdade, ma si usa un'altra metafora, mas outra metáfora, che anche questa è una metafora con il senso originale politico, mas também uma metáfora com sentido político, ed è autexusion, que é a palavra autexusion, cioè avere potere su se stessi. que seria ter poder ou autoridade sobre si mesmo. Ma dal lato latino si userà libertà per dire che abbiamo potere su noi stessi. Mas do lado latim vai se usar a palavra liberdade quando quer dizer que somos donos de nossos atos. Infatti l'uso della parola libertà in un senso psicologico Portanto, o uso da palavra liberdade num sentido psicológico è uno sviluppo dei pensatori di lingua latina, specialmente di Agostino. é um desenvolvimento dos pensadores de língua latina, especialmente de Agostinho. Bisognava spiegare che Dio era libero di creare il mondo o no, Então, era preciso explicar que Deus era livre para criar o mundo ou não, e che l'uomo era libero di peccare o no. e que também o homem era livre para pecar ou não. I pensatori latini usano l'espressione liberum arbitrium, Os pensadores latinos usam a expressão livre arbítrio o liberum arbitrium voluntatis, ou liberum arbitrium voluntatis, cioè il libero giudizio rispetto all'atto di volere. ou seja, o livre juízo em relação ao ato de querer. Agostino scrive un'opera con il titolo De libero arbitrio. Agostinho escreve uma obra com o título de Libero Arbítrio.
Questa opera ha come scopo di esonerare Dio dal nostro male morale. Esta obra tem o objetivo de exonerar Deus do mal moral. E un passaggio chiave è il seguente. E uma passagem, um trecho importante é o seguinte: Evódio, diz-me, peço-te, se Deus não é o princípio do mal. E Agostinho responde: uma dificuldade, porém, perturba o pensamento. Por que não se deveriam quase imediatamente atribuir a Deus os pecados, se os pecados derivam das almas criadas por Deus e as almas provêm de Deus? Cioè, Dio fa l'uomo e l'uomo fa il male. Ou seja, Deus faz o homem e o homem faz o mal. Quindi pare che Dio abbia la responsabilità per il male che l'uomo fa. Então, isso parece que Deus tenha responsabilidade pelo mal que o homem vai fazer. Per spiegarlo faccio un esempio. Para explicar tudo isso, vou fazer um exemplo. Una ventina di anni fa la Toyota ha fatto delle macchine con degli airbag difettuosi. Há cerca de 20 anos atrás, a fábrica de carros japonesa Toyota fabricou carros com airbags defeituosos. E la colpa per i morti causati E a culpa pelas mortes causadas, è stata attribuita non agli airbag, ma a Toyota. a culpa das mortes foi atribuída não aos airbags que foram mal feitos, mas à produtora, a Toyota. E nello stesso modo sembra che il male che fa l'uomo, creatura di Dio, deve essere attribuito a Dio e non all'uomo. Do mesmo modo, é como se o mal que faz o homem é atribuído a Deus e não ao próprio homem. La risposta di Agostino sarà che l'uomo agisce con volontà e con libero arbitrio. A resposta de Agostinho será que o homem age com vontade e livre arbítrio. Ed è per questo che è la causa dei suoi atti, E isso é causa dos próprios atos. per questa ragione. Por esta razão, La nostra volontà può volgersi dal bene, a nossa vontade pode può volgersi dal bene, desviar do bem, e in questo volgersi dal bene consiste il peccato per Agostino. e nesse desvio do bem é onde se realiza ou consiste o pecado, segundo Agostinho. Per Agostino la volontà non può proprio volgersi al male, Para Agostinho, a vontade não pode propriamente se voltar para o mal, perché il male non è una cosa, porque o mal não é uma coisa, ma è una privazione. mas é uma privação, È l'assenza di una cosa che dovrebbe esserci, é uma ausência de algo que deveria existir, come la cecità como a cegueira, e l'assenza della vista che dovrebbe esserci in un animale sano. é a ausência da visão que deveria existir no animal são, saudável. Per questo dice che la volontà si volge dal male e Por questo isso è il ele male. diz que a vontade se torna, se desvia do mal. Mhm. Il male stesso non può essere voluto perché non è qualcosa in sé. O mal em si não pode ser algo querido, porque não é algo em si mesmo. Però è possibile volere delle cose che implicano il male. Mas é sempre possível querer certas coisas que implicam o mal. Cioè cose che implicano una privazione, Ou seja, coisas que implicam uma privação, una assenza di bene che dovrebbe esserci. uma ausência de bem que deveria estar presente. Un esempio che sarà molto usato nel Medioevo Um exemplo que se usava muito na Idade Média è che qualcuno può desiderare il piacere di un atto sessuale. é que alguém pode desejar o prazer de um ato sexual. Nel caso che si tratti di un adulterio, a questo piacere, No caso que se trate de um adultério, a questo, dico la frase, a esse prazer, il piacere che di sé una cosa buona, a esse prazer que de por si seria uma coisa positiva, ma nel caso dell'adulterio a questo bene è connesso l'assenza dell'ordine giusto. mas no caso de se tratar de um adultério, seria ligado à ausência de uma ordem justa. Lo direbbe Tommaso d'Aquino e molti autori dell'epoca. Estou falando de Tomás de Aquino e de outros autores daquela época. Allora, torniamo ad Agostino. Então voltamos para Agostinho. Agostino si chiede che cosa causa il male. Então Agostinho se pergunta: o que causa o mal?
Cioè, come una persona che è creata buona può fare qualcosa di cattivo. Ou seja, como é que uma pessoa que foi criada boa pode fazer algo mal? Il bene non può causare il O male. bem não pode causar o mal. Allora, adesso vediamo. Em última análise, Agostinho não consegue explicar o que causa o mal, mas de onde se origina o mal. O mal moral tem sua origem em nós, em nossa vontade. Para Agostinho, o mal tem uma origem, mas não uma causa. Mas por que o mal não pode ter uma causa? O bem não pode ser a causa do mal, e o mal não pode ser a causa do primeiro mal. Il male origina in noi nella nostra volontà che è libera di fare il bene o il male. O mal se origina em nós, em nossa vontade livre de fazer o bem ou o mal. Proprio per questo siamo responsabili per i nostri peccati. Por isso somos responsáveis dos nossos pecados. Abbiamo fatto del male, ma potevamo non fare il male. Praticamos o mal, mas poderíamos não tê-lo feito. E potevamo fare invece il bene. E poderíamos ter feito o bem. La responsabilità morale è quindi connessa al fatto di avere una alternativa. Portanto, a responsabilidade moral está ligada ao fato de termos uma alternativa, Di poter agire o no in un certo modo. de poder agir ou não de uma forma determinada. Il concetto di libero arbitrio esprime che abbiamo questa alternativa. Então, o conceito do livre-arbítrio expressa exatamente isto, ou seja, que nós temos essa alternativa. Cioè fare qualcosa di bene o no, fare qualcosa di male o no. Fazer algo de bom ou não, fazer algo de mal ou não. Credo che state imparando l'italiano. Ele acha que vocês estão aprendendo o italiano também. Però Agostino ha anche una nozione di libertà che prescinde dall'idea di avere un'alternativa. Porém, Agostinho tem também uma ideia de liberdade, um conceito, uma noção de liberdade que vai além de ter essa ideia de alternativas, Cioè che prescinde dal fatto di poter scegliere fra il bene e il male. que vai além de poder escolher o que é bem e o que é mal. Questa idea Agostino la introduce parlando di Adamo. Esta ideia é introduzida por Agostinho falando de Adão. Adamo che prima del suo peccato aveva la grazia di poter evitare tutti i peccati. Adão que antes do pecado tinha a graça de poder evitar todos os pecados. Agostino paragona la libertà di Adamo con la libertà dei beati in cielo che non possono peccare. Agostinho compara a liberdade de Adão com a liberdade dos bem-aventurados nos céus, que não podem pecar. E la prossima slide. Esse aqui. Sì, perfetto. Então, Agostinho diz: é preciso considerar com diligente atenção qual seja a diferença entre essas duas ordens de conceitos: poder não pecar e não poder pecar, poder não morrer e não poder morrer, poder não abandonar o bem e não poder abandonar o bem. Com efeito, o primeiro homem, Adão, podia não pecar, podia não morrer, podia não abandonar o bem. Portanto, a primeira liberdade da vontade era poder não pecar. A última será muito maior, não poder pecar. A primeira imortalidade era poder não morrer. A última será muito maior, não poder morrer. O primeiro poder da perseverança era poder não abandonar o bem. A última felicidade da perseverança será não poder abandonar o bem. Nel testo appena visto e in alcuni altri testi, Nesse texto que acabamos de ler, em outros semelhantes, Agostino paragona la libertà di Adamo con la libertà dei beati nel cielo. Agostinho compara a liberdade de Adão com a liberdade dos bem-aventurados que estão no céu. E dice qua, E diz o seguinte: Adão podia não pecar, justamente por isso podia não morrer e não abandonar o bem, se não tivesse pecado. Os bem-aventurados não podem pecar, por isso têm uma liberdade maior do que Adão. E nós, para Agostinho, não somos livres, porque o pecado original faz com que, em última instância, não possamos evitar o pecado. Não podemos não pecar.
Agostinho o entende claramente, mesmo que não o diga nesses termos. A necessidade pela qual os bem-aventurados só podem viver bem e não podem pecar não é uma ameaça à liberdade. Ao contrário, é uma bem-aventurada necessidade que fundamenta a verdadeira liberdade. Em resumo, segundo Agostinho, o livre-arbítrio ou a liberdade da vontade tem dois significados que correspondem a duas exigências teológicas distintas. Primeiro, pelo livre-arbítrio, temos domínio sobre nossos atos. Se pecamos, o fazemos voluntariamente e, por isso, somos culpados. 2. O livre-arbítrio é tanto maior quanto mais formos libertos do pecado. Os bem-aventurados no céu, que não podem mais pecar, têm uma liberdade maior do que Adão, que podia não pecar. Dobbiamo quindi ricordarci che la libertà si può usare in due sensi diversi. Então podemos pensar e lembrar-nos que a liberdade se pode usar em dois sentidos diferentes, Che sono i due ultimi punti qua sulla slide. que são os últimos dois pontos que estão na slide. Adesso facciamo una prossima tappa molto importante, facciamo un salto a Anselmo di Canterbury. Agora damos um pulo muito importante, mas também muito grande, que é sobre Anselmo de Cantuária, Che è un autore che vive nel XI-XII secolo que é um autor que vive no século XI, XII, e che riprende il pensiero di Agostino in un senso molto sistematico. e que retoma o pensamento de Agostinho num sentido muito sistemático. Una tappa inevitabile per il concetto di libertà nel senso psicologico è rappresentato da Anselmo. Uma etapa inevitável para o conceito de liberdade, no sentido psicológico, é justamente dada pelo Anselmo de Cantuária. Lui ha fatto due grandi contributi alla concezione della libertà. Ele deu duas grandes contribuições ao sentido, à concepção da liberdade. Lo vediamo in questo. Então, a primeira contribuição é: Anselmo afirma que o livre-arbítrio não pode ser definido como possibilidade de escolher entre o bem e o mal, porque até Deus e os anjos bons têm livre-arbítrio, mas não podem escolher o mal. E, em vez disso, define assim o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de conservar a retidão da vontade por amor da própria retidão. In questo modo, con questa definizione, Com essa definição, desse modo, per Anselmo il libero arbitrio è essenzialmente connesso al bene. para Anselmo, o livre-arbítrio é essencialmente voltado para o bem. Cioè alla rettitudine per amore della rettitudine. Ou seja, a retidão da vontade por amor da própria retidão, como está escrito. Non sono libero quando scelgo il male, ma quando scelgo il bene. Não sou livre quando escolho o mal, mas quando escolho o bem. Ricordiamoci, nel Vangelo di Giovanni, Gesù diceva che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Então, recordamos aqui. No Evangelho de São João, que a gente viu antes, Jesus dizia que quem comete o pecado é escravo do pecado. E San Paolo diceva che in quanto redenti da Cristo siamo liberi dal peccato e schiavi di Dio. E São Paulo dizia que redimidos por Cristo, somos livres do pecado e servos de Deus. Cioè schiavi di Dio, cioè schiavi del bene. Escravos de Deus, portanto, do bem. E Anselmo ci dice che la libertà è essenzialmente rapporto con il bene. E agora, Anselmo nos diz que a liberdade é essencialmente relação com o bem. Ma Sant'Anselmo, anche lui è cosciente che il peccato si fa non per necessità di natura, ma perché si ha una scelta. Mas Santo Anselmo também está consciente que o pecado não se comete por necessidade da natureza, ma porque si commette uma escolha. Quando si fa il male, si avrebbe potuto fare il bene. Ou seja, quando fazemos o mal, poderíamos ter feito o bem. E lì vediamo. E a segunda contribuição de Santo Anselmo é a seguinte. Na sua obra De Casu Diaboli, A Queda do Diabo, Anselmo apresenta a ideia de que em todas as nossas ações temos duas possibilidades. Primeira possibilidade, agir pelo que nos é conveniente, o commodum, e a segunda possibilidade, agir pelo que é justo. Se não tivéssemos essas duas motivações,
não poderíamos nem pecar, nem ser justos. Questa considerazione è forse l'unica parte un poco difficile della mia Essa presentazione. contribuição talvez seja a única coisa difícil da minha palestra. Però voi siete tutti attenti, per cui Mas possiamo vocês andare estão avanti. todos atentos e vão seguir. Perché dice che se non avessimo questa possibilità delle due motivazioni non potremo né peccare né essere giusti? Porque ele diz que se não tivéssemos essas duas motivações, não poderíamos nem pecar, nem ser justos. Perché secondo Anselmo, se per natura non avessimo la scelta fra queste due motivazioni, Porque, segundo Anselmo, se por natureza não tivéssemos essa escolha entre essas duas motivações, cioè se per natura potessimo agire solo in quanto motivati da ciò che ci conviene, ou seja, se por natureza somente pudéssemos agir movidos pelo cômodo, pelo que nos convém, non potremo evitare di cercare la nostra propria felicità con la massima intensità. não poderíamos deixar de buscar a nossa própria felicidade com a máxima intensidade. In quel caso saremmo per natura egoisti. Então, nesse caso, seríamos por natureza egoístas. Ma in quel caso non potremo essere incriminati per essere egoisti. Mas, de Santo Anselmo, nesse caso, não poderíamos ser acusados de egoísmo, Proprio perché per natura non potremo fare altrimenti. porque não poderíamos agir de outra forma, justamente por causa da nossa natureza. Sempre con il presupposto che potremmo solo essere motivati per la nostra felicità. Sempre com o pressuposto que nós nos movemos só para a busca da nossa felicidade. Ma di fatto possiamo peccare proprio sì, Ou seja, nós podemos sim pecar, perché di fatto abbiamo la scelta fra le due possibili porque motivazioni. temos esta escolha entre as duas motivações. Cioè agire per amore di ciò che ci conviene o per amore del giusto. Porque a gente pode agir ou por amor do que nos convém, ou por amor do que é justo. E allo stesso modo, in modo analogo, Do mesmo modo, de forma análoga, dice Anselmo Anselmo diz: che se per natura potessimo solo agire per amore del giusto, se por natureza nós tivemos que escolher por amor do justo, il bene che facciamo non sarebbe attribuito a noi come lodevole e o giusto, bem que fazemos não poderia ser atribuído a nós como louvável, justo, proprio perché lo faremo per natura. justamente porque o faríamos só por natureza. Cioè l'idea semplicemente è questa. Se per natura facciamo il bene, non è il nostro merito. A ideia seria: se por natureza fazemos o bem, não é nosso mérito. Se per natura facciamo il male, non è la nostra colpa. Se fazemos o mal, não é nossa culpa. Quindi dice, dobbiamo avere la scelta fra agire per egoismo, per il comodo, Então, nós temos essa escolha, temos que ter essa escolha. Ou agimos por egoísmo, por cômodo, oppure agire perché la cosa è giusta, per la giustizia. ou agimos pela justiça, porque a coisa é justa. Ammetto però, quando Anselmo ha definito il libero arbitrio Admito que quando Anselmo define o livre arbítrio come capacità di amare la rettitudine per la rettitudine, como capacidade de amar a retidão pela retidão, questa definizione non ha avuto un grande successo. essa definição não teve grande êxito. Anche se giustamente Anselmo vuole proporre una nozione di libero arbitrio che vale anche per Dio, Porque mesmo que com razão o Anselmo quis propor uma noção de livre-arbítrio válida também para Deus, e che quindi esclude la scelta fra il bene e il e que male, de certa forma exclui a escolha entre bem e mal, la nozione anselmiana del libero arbitrio, cioè della capacità di conservare la rettitudine per amore della rettitudine, ou seja, essa noção que tem Anselmo de livre-arbítrio, que é entendida como a capacidade de conservar a retidão pela retidão,
non serve per spiegare la possibilità del peccato e dell'origine del male morale. Não serve para explicar a possibilidade do pecado e a origem do bem moral, do mal moral. Tanto che per spiegare il male morale e anche il bene morale deve introdurre un'altra idea, De fato, para poder explicar a origem do bem moral e do mal moral, ele está obrigado a introduzir uma nova idea, ideia, um novo cioè, conceito, cioè quella che abbiamo visto delle due motivazioni. que é aquela das duas motivações. Ok. Passiamo a un autore di un secolo più tardi che riprende in parte Vamos passar agora a outro autor de um século mais tarde que vai retomar todos esses conceitos di Anselmo, ma che un poco li riaggiusta. de Santo Anselmo, mas também reajusta essas fórmulas. E si tratta di Bernardo di Chiaravalle. É Bernardo de Claraval. Bernardo di Chiaravalle ha una teoria di libero arbitrio che tiene conto delle due esigenze che abbiamo già visto in Agostino e che poi abbiamo visto anche Bernardo de Claraval tem uma teoria do livre-arbítrio que leva em conta as duas exigências que vimos antes. cioè da un lato di dire che la libertà è essenzialmente nesso al bene, Por um lado, afirma que a liberdade é essencialmente vínculo com o bem, ma da un altro lato di esprimere anche che la possibilità di scelta comprende la possibilità di scegliere fra bene e male. mas também ele diz que expressa a possibilidade da escolha, ou seja, que existe mesmo uma escolha, inclusive entre bem e mal. Prendiamo la prossima slide. Agora, no De Gratia et Libero-Arbitrio, Bernardo distingue três tipos de liberdade. Primeira, liberdade da necessidade, que corresponde ao livre-arbítrio, entendido como liberdade da escolha, que nos permite agir bem, mas também pecar. Segundo tipo, liberdade do pecado, é a liberdade da qual falava Jesus em João, ser liberto do pecado, a gente viu antes. E terceiro tipo, liberdade da miséria, é a imortalidade de que falava Agostinho, por exemplo, in De Corruptione et Gratia. Sì. Per il nostro tema sono soprattutto interessanti i due tipi di libertà di Para o Bernardo. tema de hoje, nos interessa mais os primeiros dois tipos de liberdade. La libertà dalla necessità A liberdade da necessidade non ha gradi diversi, não tem graus diferentes, è la stessa in noi peccatori, in Adamo prima del peccato e nei beati nel cielo e in Dio. é a mesma em nós pecadores, é a mesma em Adão antes do pecado, e é a mesma no bem-aventurados que estão no céu. E in Dio. E também em Deus. Cioè, è semplicemente libertà dalla necessità, non siamo costretti di agire in un Liberdade da determinato necessidade modo. significa não estamos obrigados a escolher nada. In un modo o un altro. Ou uma forma ou na outra. Il secondo concetto, la libertà dal peccato, O segundo conceito, que é a liberdade do pecado, invece può avere diversi gradi, pode ter diferentes graus, in proporzione della ferma adesione al bene. na medida em que aumenta a adesão firme ao bem. Per questo, cioè questo riprende l'idea di Agostino che in quel senso i beati sono più liberi che Adamo. Nesse sentido, retoma a ideia de Agostinho, segundo a qual os bem-aventurados são mais bem-aventurados do mais que era livres Adão, também, sì. mais livres. Bene, siamo quasi arrivati alla fine. Estamos chegando à conclusão. No, la conclusione, No. quasi Quase. alla fine. Perché c'è un autore importante, Tommaso d'Aquino, Porque agora tem um autor muito importante que é São Tomás de Aquino. e potrei parlare per una settimana non stop sulla libertà di Agostino e di Eu poderia Tommaso. falar uma semana non-stop sobre, graças a Deus não, sobre a liberdade em Santo Agostinho. E qua dico solo delle cose molto molto brevemente. Agora vou dizer algumas coisas só realmente muito breves. Tommaso, che viene più o meno un secolo e mezzo dopo Bernardo di Chiaravalle, Tomás, que chega um século e meio depois, mais ou menos, Bernardo de Claraval,
è uno dei primi autori che approfittano del pensiero di Aristotele per pensare l'agire umano. É um dos primeiros grandes autores que redescobrem a obra de Aristóteles E che con Aristotele possono riflettere sull'agire umano. e que, graças a ele, com ele, podem refletir sobre o agir humano. Abbiamo visto che Aristotele lui stesso non ha il concetto di libertà nel senso psicologico, Já temos visto que Aristóteles não tem esse conceito de liberdade, però Aristotele spiega l'agire umano con più dettaglio che tutti gli autori prima. mas Aristóteles, né? Aristotele. Que explica melhor o conceito de liberdade mais que os outros. Questo permette a Tommaso di sviluppare una teoria dell'azione e della... Isto permite a São Tomás de explicar uma teoria della azione da ação e quindi della azione libera e, portanto, da ação livre molto più raffinato che le generazioni prime. muito mais sofisticado que as outras gerações, as gerações anteriores. E l'unica cosa che mi interessa adesso in Tommaso è che lui arriva non a due concetti di libertà, O que me interessa agora frisar é que São Tomás não chega a dois conceitos de liberdade, come abbiamo visto ad esempio in Agostino, como temos visto em Santo Agostinho, o tre come abbiamo visto in Bernardo, ou três, como vimos em São Bernardo, ma io ho trovato 5. mas eu achei 5. E magari se voi cercate di più di me troverete 6 o E 7. talvez também vocês, se estudassem São Tomás, descobririam 6 conceitos de liberdade. E possiamo vedere brevemente questi concetti. Vamos ver brevemente quais são esses conceitos. 5 sentidos de liberdade nas obras de São Tomás de Aquino. Primeiro, a liberdade da coação, coactio. Segundo, a liberdade do pecado. Terceiro, a liberdade da miséria. A liberdade de fazer o que se quer. Quarto. E quinto, o livre arbítrio, liberum arbitrio. Faccio molto brevemente un commento su almeno alcuni di questi sensi. Vou fazer um breve comentário sobre alguns desses sentidos. Cioè il primo senso, la libertà dalla coazione, O primeiro, ou seja, a liberdade da coação, è semplicemente che faccio delle cose cioè libere perché nessuno mi costringe. faço coisas livremente porque ninguém me obriga. Ad esempio, liberamente voglio la felicità. Por exemplo, livremente quero a felicidade. Ninguém me obriga a isso. Eu quero. Ma non posso fare altrimenti. Mas não posso fazer de outra forma. Ok? Quindi semplicemente questa è la libertà dei beati in cielo, Esta é a liberdade dos bem-aventurados, che liberamente amano Dio, que livremente amam Deus, ma non possono non amare Dio. mas não podem não amar a Deus. Poi, secondo la libertà dal peccato, O segundo é a liberdade do pecado. l'abbiamo visto, riprende semplicemente il concetto di Gesù, poi continuato in Agostino e poi Retoma praticamente o que foi dito já anteriormente, tanto pelos evangelhos de Jesus, a palavra de Jesus, e também Agostinho que repete essa proposta, né? e anche la libertà dalla miseria l'abbiamo visto in Agostino. E também a liberdade da miséria já foi vista em Agostinho. Un concetto che mi ha sorpreso scoprire in Tommaso è il quarto, la libertà di fare quello che si vuole. Mas o que mais me surpreendeu de Santo Tomás é o quarto conceito, a liberdade de fazer o que se quer. Perché quando io ho studiato mi fu sempre detto che per Tommaso questo non è il concetto di libertà. Porque quando eu estudei, sempre me disseram, não, esse aqui não é um conceito bom de São Tomás. E in parte avevano ragione di dire così, E eles tinham certa razão de dizer tudo isso, sim. perché questo concetto non ha molta importanza in Tommaso. Porque, efetivamente, esse conceito não é muito importante na obra de São Tomás. L'unica volta che ho trovato questo concetto di libertà di fare quello che si vuole A única vez que achei esse conceito, liberdade de fazer o que se quer, è quando parla della vita religiosa dove qualcuno rinuncia a questa libertà. é quando ele fala, quando alguém renuncia de entrar na vida consagrada, que implicaria Di rinunciare a questa libertà, di fare quello che si vuole. de renunciar a essa liberdade que é fazer o que se quer. Seria
obbedienza a un superiore, né? Sì, esatto, questa è l'idea che se qualcuno di voi che segue la vita religiosa dice adesso voglio andare in Africa, Alguém entre vocês que está seguindo a vida religiosa e diz, bom, agora quero ir na África. magari il vostro superiore dice no, andate in Cina. E o superior diz, não, você não vai para a África, vai para a China. Non è la libertà di fare quello che si vuole. Não é a liberdade de fazer o que se quer. Però Tommaso riconosce che questo è un senso legittimo, ma per lui non è importante della E libertà. Tomás reconhece que esse é o sentido legítimo da ideia de liberdade, um dos, né? Ma l'ultimo senso, libero arbitrio, Mas o último sentido, o livre-arbítrio, per lui è l'idea effettivamente di avere una scelta, para ele é a ideia de ter uma escolha, e per lui è un concetto importantissimo perché questo concetto di libertà di poter scegliere para ele é um conceito importantíssimo, porque esse conceito de poder escolher è la fondazione della responsabilità morale. é aquilo que fundamenta a responsabilidade moral. E innanzitutto, più importante ancora per lui, il merito. E ainda mais importante para ele, o fundamento do mérito. Cioè il merito che diventa la base del destino della vita eterna se si passa la vita eterna con Dio o senza Dio. Ou seja, isto é, o mérito para ele é a possibilidade de alcançar a vida eterna, portanto, de estar ou não com Deus. Adesso finalmente arrivo alla conclusione. Agora, finalmente, chegou à conclusão. E la vediamo. La legge Piaggio. Eu vou ler, mas depois ele vai explicar melhor. Certo. Vimos que o conceito de liberdade é uma metáfora. E como todas as metáforas, pode ter muitos sentidos diferentes. Os diferentes sentidos da liberdade correspondem às questões que o conceito buscava explicar ou descrever. Quando é preciso afirmar que a pessoa é responsável pelo bem ou pelo mal, recorre-se à liberdade no sentido de liberdade de escolha. Esse conceito de liberdade de escolha é fundamental para o cristianismo. Ou seja, não apenas Deus escolhe criar um mundo ou não e criar cada um de nós ou não, mas também nós escolhemos e queremos viver com Deus ou sem Deus, neste mundo e pela eternidade. Quando, em vez disso, se deseja enfatizar a ideia de que quanto mais aderimos firmemente ao bem, tanto mais nos realizamos, pode-se falar da liberdade mesmo quando não há escolha. Essa é a liberdade do pecado. A escolha do mal já não é mais uma opção real para quem está livre do pecado. Em outras palavras, a verdadeira liberdade é liberdade do pecado, isto é, a liberdade entendida como adesão ao bem. Ok, però anche se si può parlare di vera libertà, mas mesmo se pode falar de verdadeira liberdade, che è l'adesione al bene, que é a adesão ao bem, questo non è l'unico senso legittimo di libertà. este não é o sentido único, legítimo de liberdade. Come abbiamo visto, Como vimos, perché la libertà è una metafora. porque liberdade é uma metáfora. Siamo liberi quando non siamo schiavi. Somos livres quando não somos escravos. E questo può essere inteso in molti sensi. E isto pode ser entendido em muitos sentidos. Muito obrigado. Bom, na verdade agora tem um tempinho, tipo 5 minutos, né? Então, se tem dúvidas, metáforas, podem dizer agora. Vem aqui o microfone, falando do lugar, voz alta, né? Já temos uma pergunta? Ah, não. Se prepararam? Tem anotações? Mais ou menos? Vai chegar o microfone. Quem quer falar, levante a mão. Tem uma pergunta? Muito bem.
questo, usa questo. No, eu desliguei o microfone. No, puoi usare questo. Questo non fa casino. 1, 2, 3. Noi Questo è terribile. Alô, som, teste. Ma si capisce Só um anche minuto. Sì, anche senza microfono. Ma Sem sì. microfone, não é? Tá tranquilo. Para ele, Noi parliamo forte comunque. esse aqui tá um pouco com problema. No. Quer o Otto? Quer testar? Dá medo, né? Voltou. Magari. Oi. Tudo funciona. A liberdade dos microfones. Boa noite, professor. Me chamo Otton e fiquei com dúvida com relação a uma certa prioridade com relação à liberdade de não poder pecar e a liberdade de poder não pecar. Pois na minha concepção, até hoje, né, eu via que a liberdade de poder não pecar estava meio que abaixo daquela liberdade de não poder pecar, como é a liberdade de Deus, dos bem-aventurados. Se eu poderia explicar novamente, detalhar melhor, ou então fundamentar de onde que surgiu cada uma dessas concepções que culturalmente eu aprendi, ou alguns dos meus irmãos, por exemplo, da nossa cultura que aprendemos. Será que teria alguma possibilidade do senhor falar nesse respeito? Ok, chiedo solo di dire, cioè lui ha detto che Você falou cioè lui ha detto che per lui era più libero chi poteva peccare o piuttosto chi non poteva peccare. Solo per favore ripetere solo questo. pouco, você disse Quale è più libero? Chi è mais livre? Secondo quello che pensava. Sì. Possibilidade de agir mal mesmo podendo ou bem. Sì, ma questo è proprio, cioè, se ho capito bene la domanda, ma questa è proprio l'intuizione di Agostino. Quando si parla nel senso di libertà, esta come, é a intuição de Agostinho. Quando se fala de sentido de liberdade, come essere liberi dal peccato? como ser livres do pecado? Liberi dal peccato vuol dire essere connessi al bene. Livres do pecado quer dizer estar ligados, conexos ao bem. Allora, in quel caso, quanto più non posso peccare, tanto più sono libero. Me distraí. Tá fechado, tá desligado. Tanto più non riesco a peccare, tanto più sono libero. Adesso faccio un esempio Tanto mais não consigo pecar, tanto mais eu estou livre. faccio un esempio molto, molto comune nelle discussioni del mondo anglosassone sulla libertà. Vou fazer um exemplo muito comum no mundo anglo-saxão sobre liberdade. Una madre che vede un bambino che drown, come si dice, Anega. che rischia di annegare, Uma mãe que vê uma criança que está afogando no nado, na piscina, por exemplo, non può non fare tutto per salvarlo. não pode não fazer tudo para salvar a criança. Lei, cioè, se dicesse ma io sono libera di guardarlo morire e non, cioè, no, non è libera, non può fare altrimenti. Ela não poderia nem dizer, mas eu estou livre de poder olhar a criança morrer. Não pode. Non sarebbe una madre, se no. Não seria mãe. Quindi questo è il concetto della libertà dal peccato. Este é o conceito de liberdade do pecado. Quindi quanto più non posso peccare, tanto più sono libero. Portanto, quanto mais não posso pecar, tanto mais estou livre. I beati nel cielo non possono peccare, Os bem-aventurados no céu não podem pecar, quindi sono più liberi
Secondo questo concetto di libertà. Portanto, eles estão mais livres segundo este conceito de liberdade. Abbiamo visto ci sono molti sensi di libertà. Temos visto que tem muitos sentidos de liberdade. C'è anche il senso la libertà dalla necessità. Tem também o sentido de liberdade da necessidade. E questa non ha nessuna connessione al bene o al male di per sé. E de por si, esse conceito não tem nenhuma ligação com bem e mal, escolha de bem ou de mal. Quindi si potrebbe dire questa madre è meno libera rispetto al concetto di libertà dalla necessità. Portanto, a gente poderia dizer essa mãe está mais livre do conceito de necessidade. È menos Menos livre desse conceito de necessidade. Não é? Sì. Cioè è più libera rispetto alla libertà dal peccato, la vera libertà per Agostino, e meno libera rispetto alla libertà dalla necessità, perché la necessità... Calma aí. É mais livre. Diga de novo, por favor. È più libera rispetto alla libertà dal peccato, É mais livre em relação à liberdade do pecado e meno libera rispetto alla libertà dalla necessità, e menos livre em relação à liberdade da necessidade. perché ha la necessità di fare il bene. Porque ela tem necessidade de fazer o bem. No? Quindi alla fine con una distinzione risolviamo il problema. Portanto, com a distinção, resolvemos o problema. Questo è il mestiere del filosofo. Este é o trabalho do filósofo. Achar soluções assim. É fácil, né? È così. Que mais? Outra pergunta. Esse é um hemisfério muito positivo de perguntas. Esse hemisfério está muito bom. Sì. Sì, anche- Pode. sì, Vai. Sentiamo, sì. Pode falar. Pode falar mesmo que a captação vai ser importante para pegar. Pode falar alto. A pessoa livre, ela é necessariamente feliz? E a pessoa feliz, ela é necessariamente livre? Ok. Ma la risposta la puoi dare tu stesso. Non ci vuole un diploma di filosofia per dare la risposta. Entenderam? Estão rindo? Maravilhoso. Dever de crônica. A resposta você mesmo pode se dar. Não Se- precisa ter um diploma de filosofia para poder responder essa pergunta. Sempre se parliamo della libertà dal peccato, sì, la persona felice è libera, Sim, a pessoa, se falarmos da liberdade do pecado, a pessoa feliz é uma pessoa livre. ma è libera anche in molti sensi. Ricordiamo, la libertà è una metafora. Mas é livre em muitos sentidos, porque lembremos-nos, a liberdade é sempre uma metáfora. Quando sono felice ho poche catene e non ho catene. Quando sou livre, Quando sono felice. quando sou feliz, tenho poucos Catenas. poucas cadeias, não é cadeia. Hã? Prisões, amarras, Sì. Ok. correntes, isso aqui. No? Amarras, é boa. Sì, ma lì possiamo poi anche tu stesso riflettere quando sei felice, se ti senti Você libero o mesmo no. pode refletir, porque quando você é feliz, se sente livre, e quando você está livre, se sente feliz. Quando sono felice non mi manca nulla, quindi sono libero da tutto, sono libero dal... Vabbè. Quando sou feliz, por exemplo, me sinto livre porque não me falta nada. Portanto, Sì, basta. basta, não. Così. Però- Terceira e última pergunta. Uma última pergunta. The last one. Ma c'è anche là, Tem c'è anche l'altra... Espera. Então, o hemisfério respondeu. A provocação. Boa noite. Boa noite. O senhor falou que inicialmente o conceito de liberdade era associado à política, então a uma vida social, certo? Eu queria saber, assim, da sua reflexão, se nos tempos atuais as redes sociais que nos apartam de algum modo da nossa vida política e social nos tornam mais livres ou de fato nos afastam da concepção grega de liberdade que o senhor expôs?
Se ho capito, siamo più liberi oggi o con tutto quello che ci condiziona? Con le reti sociali. Con le reti Perché la sociali. rete sociale ti elimina dalla politica, no? Ah, ti Cioè dal sì, luogo sì, sì. politico della vita. Ma sì, è una domanda molto bella e complessa. È una pergunta molto bonita e também molto complessa. Ricordo che quando ho parlato di libertà nel senso politico, E io lembro che quando falei di liberdade no sentido politico, intendevo semplicemente dire la libertà nel senso originale, queria dizer da liberdade no sentido original, non come metafora, não tanto como metáfora, che sono libero quando non sono schiavo, que sou livre quando não sou escravo, quando non ho un maestro sopra di me. quando não tenho um mestre para cima de mim. Adesso la tua domanda è molto bella Agora, a tua pergunta é muito bonita mesmo. e bisogna riflettere. E, é necessário refletir sobre isso. Non ho una risposta già fatta, Não tenho uma resposta prefabbricada. però oggi ho pensato, venendo qui, Mas justamente hoje eu pensei, vindo por aqui, quanto era felice mia mamma che non ha mai usato nessun telefono. quanto era feliz minha mãe que nunca usou um celular, um telefone. Non aveva un indirizzo email Não tinha endereço de e-mails per non parlare delle reti sociali. e não falamos de redes sociais. Perché io personalmente reti sociali non mi interessano. Pessoalmente, eu não gosto mesmo, eu não tenho. Non ho il tempo, però Não tenho tempo para. oggi ho passato tutto il giorno a rispondere alle email. Mas hoje eu respondi todo dia a e-mails que tinha recebido. Ora si può riflettere in molti sensi diversi in che senso sono libero o no in questa Pode situazione. refletir em muitos sentidos para ver se estou realmente livre ou não nessa situação específica. Perché anche rispondere all'email può essere un'espressione di un rapporto e di un amore. Porque responder a um e-mail pode ser também resultado ou é uma expressão de um amor, de uma caridade para com o outro. E lo può anche nella rete sociale. E isso se pode também verificar nas redes sociais. Poi bisogna vedere con un'onestà, una sincerità su se stessi. Depois temos que ver com honestidade e sinceridade para consigo mesmo, se isso realmente é assim. Esatto. Ok? Você quer fazer a última pergunta? É só porque eu chamei ele também, né? E poi andiamo. É a última mesmo, gente. Não levantem as mãos aqui, porque não dá mais. Porque vocês jantaram, mas aqui não jantamos. O senhor falou bastante sobre a liberdade, mas aí eu lembrei de um termo chamado concupiscência. E o senhor disse no início que eu sou livre quando não sou escravo, e sou livre quando não sou prisioneiro. Logo, a concupiscência, pelo fato de eu nunca abandonar ela a partir do momento que estou aqui, carnalmente, somente quando eu morrer, não me torna sempre um escravo a partir do momento que aquela inclinação para o pecado sempre está envolvida comigo, mesmo do fato de Deus nunca me abandonar e eu sempre estar ligado com Ele, e nisso eu sou livre, pelo que foi dito na frente. A liberdade é um vínculo com Deus. Mas ainda assim também eu não poderia considerar a concupiscência uma amarra, uma cadeia, como uma prisão para sempre me inclinar ao pecado? Sì, ma la risposta è molto semplice per Aristotele, sì, la concupiscenza è una mancanza di libertà perché ci lega al peccato. A resposta é muito simples, porque a concupiscência para Aristóteles é justamente uma amarra. Per Agostino. Per Agostino la concupiscenza Agostinho, ci lega al male. a concupiscência é algo que nos amarra ao mal, né? Então, per cui ci portanto, rende meno liberi, nos faz menos livres, perché diventa più difficile fare il bene. porque se torna mais difícil fazer o bem. Bom, gente, agradecemos muito a palestra iluminadora do Tobias Hoffmann. E antes de terminar definitivamente, queria convidar todos vocês ao próximo encontro do Centro Cultural Ícaro, que vai ser realizado em colaboração com a FATEU e que será realizado sexta-feira, 24 de outubro. Anotem, agendem, na Escola Eclesiástica de Teologia
da Arquidiocese de Brasília, não às 20 às 19h30, e terá como tema as igrejas históricas no Rio, um olhar sobre patrimônio sacro, com a professora Márcia Valéria Teixeira Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e, portanto, convido todos os presentes a se inscrever, pois as vagas serão limitadas, né, Jerônimo? Tá. Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, até o próximo encontro. Antes ainda... Foi grande prazer. Antes ainda de finalizarmos, agradecemos também a participação de todos. Vorrei dire una parola anche in italiano per ringraziare per questo momento. A nome di tutti gli studenti di questa università e degli ospiti per la opportunità di partecipare a questa conferenza. Dio benedica la tua missione di insegnamento. In segno della nostra gratitudine, vogliamo offrirle un semplice regalo. Che bello, veramente. Che caro, ma siete stupendi. Vocês são estupendos. Também ao Biagio, agradecemos pela tradução simultânea, pela presença, pela companhia, e muito obrigado, Deus abençoe sempre. Muito bem, muito bem. Que bela noite. Então, foi boa ou não foi? Olha, muito bem. Professor Tobias, seja sempre bem-vindo ao Brasil, a Brasília, a nossa arquidiocese, ao nosso seminário a FATEL. O senhor será sempre bem-vindo, acolhido aqui. Próxima vez vamos fazer 2 dias de conferência. Biagio, prepara a tradução, hein? 2 dias. Café. E café. 2 dias. Ok? Inshallah. Inshallah. Vamos então tirar uma foto bem bonita com todos, tá bom? Nosso cardeal manda uma bênção. Não pôde estar presente, ele está celebrando lá na Nossa Senhora da Saúde, mas pediu para ver uma foto de todos e uma saudação para todos, tá bom? Vamos tirar ali, como sempre fazemos, né? E aí tiramos daqui para lá. É isso. Você fica lá no meio. Vamos.